Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, quero convidá-los neste momento a meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta menor Jonas, capítulo é o de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançavam sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Num barco à deriva. Quantas vezes, meus irmãos, não é exatamente desta maneira que nos encontramos, num barco que está à deriva. Ou seja, a ponto de afundar em nossos problemas, em nossas preocupações, em nossos medos e temores, na nossa falta de esperança. São milhares e milhares de adversidades que enfrentamos ou estamos a enfrentar em nossas vidas. Estamos hoje no meio de uma gigantesca tempestade e parece que somos o único passageiro desse barco. Muitas vezes não compreendemos, ou ao menos não queremos compreender, o porquê de estarmos bem no meio desta tempestade. Começamos a achar que a culpa é nossa, ou ainda que não deveríamos estar naquele lugar, e pensamos em fazer algumas mudanças. Pensamos em mudar de várias formas e maneiras, de atitudes e até mesmo a nossa maneira de pensar e agir. Como se todas estas mudanças fossem fazer com que a tempestade que estamos atravessando venha a acalmar ou até mesmo diminuir.
Jonas também achava que uma pequena mudança no percurso de sua caminhada seria o suficiente para evitar as tempestades da vida. O Senhor Deus havia dito a Jonas: Jonas, dispõe-te e vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus amados, Jonas havia recebido uma simples tarefa do Senhor: ir até a grande cidade de Nínive e clamar contra ela. Mas Jonas, na sua grande sabedoria, pensou consigo mesmo: se eu for até a grande cidade de Nínive, provavelmente não voltarei com vida, pois aquela cidade é cidade muito cruel e sanguinária para com aqueles que se levantam contra ela. Amados, a cidade de Nínive era conhecida pela sua crueldade. Eles não tinham dó nem piedade. Então Jonas, tomado pelo medo, resolve fugir da missão que Deus havia confiado em suas mãos. Em outras palavras, Jonas queria fugir da presença de Deus. Então ele desceu até o porto da cidade de Jope, pagou a sua passagem e pegou um navio que estava a caminho de Tarsis. Queridos, a cidade de Tarsis era justamente no lado oposto ao que o Senhor havia determinado tomar. Jonas agora estava literalmente num barco à deriva. Assim como muitas vezes nos encontramos desesperados por não termos forças para mudar as circunstâncias. E quando não conseguimos mudar as circunstâncias, achamos que podemos pelo menos mudar as opções. Irmãos, o que Jonas e nós muitas vezes não entendemos é que, em primeiro lugar, quando Deus nos envia a um determinado lugar, ou mesmo Ele permite que atravessemos por uma circunstância difícil, Ele sabe porque nos colocou ali. O verso de número 3 diz a palavra: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, Jonas, na sua pequenez, pensou consigo mesmo que o melhor seria seguir na direção oposta que o Senhor lhe indicou. O Senhor havia lhe indicado o caminho de Nínive, mas Jonas tomou justamente o caminho oposto. Ele pensou consigo mesmo: talvez, se eu for para o outro lado, o Senhor me deixe em paz e desista de me enviar àquela cidade cruel e sanguinária, que não tem dó nem piedade dos seus inimigos, como porém irei eu me indispor com eles. Jonas não conseguia ainda perceber que não poderia jamais fugir da presença do Senhor, pois como o salmista registra em sua oração, quando diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Salmo 139, de 7 a 10. Para onde quer que Jonas fosse, meus amados, o Espírito do Senhor estaria lá. Não havia maneira de se esconder da presença do Senhor, jamais. Não sabia ele que o caminho que acabara de tomar se tornaria num barco à deriva. Mas por quantas vezes nós temos tomado ou tentado tomar o caminho contrário ao que o Senhor nos indicou para seguir? Lá dentro, no fundo lá do nosso coração, algo nos diz que é este o caminho que devo tomar. Mas o meu eu, o meu orgulho, a minha razão, a minha falta de confiança me faz tomar decisão contrária à que o Senhor tem me orientado. Meus irmãos, pode até parecer loucura aos olhos dos homens, mas como nos diz a palavra de Deus, certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Portanto, meus irmãos, toda orientação de Deus para as nossas vidas é poderosa e verdadeira, mesmo que a princípio não pareça ser. O momento que atravessamos, por mais que pareça tenebroso,
ele é permitido por Deus em nossas vidas. E com toda certeza, mais cedo ou mais tarde, ele passará. Aprendemos ainda, meus amados, que não adianta achar que fugir da atual circunstância resolverá todos os nossos problemas. O versículo de número 4 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, Jonas pensou que a solução para o que lhe aguardava em Nínive era fugir da presença do Senhor. Mas a sucessão dos eventos mostrou que não era essa a saída. Que não adiantava tentar fugir da presença do Senhor. Em outras palavras, não adianta tentar fugir da atual circunstância em que nos encontramos, pois se o Senhor nos enviou, Ele sabe o porquê de nos ter colocado em tal circunstância. Por quantas vezes eu, você, nós não temos pensado que a melhor solução para a atual circunstância das nossas vidas é abandoná-la e desistir de tudo. Em outras palavras, às vezes queremos pular do barco. Pensamos que talvez se eu mudar de emprego todos os meus problemas cessarão, que não mais terei oposição, que não mais terei perseguição, que não mais serei apontado, ou seja, a solução para mim é abandonar a atual circunstância em que me encontro. Se o meu relacionamento não está dando certo, talvez seja melhor eu procurar outra pessoa que seja mais compreensiva, mais amorosa, mais submissa. Será que não é necessário também fazer algumas mudanças na minha maneira de pensar e agir? Se não estou me saindo muito bem no meu curso, imagino logo que se fizer que fiz a escolha errada, pois não me identifico ou não estou me identificando com algumas matérias. Mas será mesmo que não está se identificando com as matérias, ou será que não é com a cara do professor que não estou me dando? E o que falar da minha vida espiritual, meus amados? A primeira coisa que pensamos é que a igreja em que eu estou não é a igreja que Deus me quer ver trabalhando. Só porque as coisas não saíram da maneira como eu imaginei e programei. Mas será mesmo que o Senhor não te enviou a fazer a sua obra? Às vezes pensamos lá no nosso interior. Não é possível. Por mais que eu queira fazer o bem, sempre tem alguém para falar mal. Quase ninguém abraça a causa, não tenho apoio de quase ninguém. Daí imagino, vou abandonar essa causa e talvez assim o Senhor me coloque em um lugar que não tenha tantos empecilhos. É hora de acordar, meu irmão. O Senhor nunca nos disse que seria fácil realizar a obra. E mais, Ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em terceiro e último lugar, meus amados, aprendemos que nem sempre o resultado é aquele que nós esperávamos. Quando por fim Jonas resolve atender ao chamado que o Senhor havia feito e começa a percorrer a cidade de Nínive clamando contra ela, pois diz a palavra que era de 3 dias a caminhada para percorrer toda a cidade, o seu espírito muito se entristece, pois a sua vontade era que o Senhor destruísse toda a cidade, como está escrito. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A reação de Jonas deveu-se exclusivamente pelo fato do resultado,
não tem sido o que ele esperava que acontecesse à cidade de Nínive. Ele chega a pedir ao Senhor que ele tire a vida, pois melhor seria para ele morrer do que não ver concretizada a sua vontade. Jonas esperava que o Senhor exterminasse toda aquela cidade cruel e sanguinária, cidade que não tinha piedade dos seus prisioneiros, nem tampouco dos que se levantavam contra eles. Mas será que não é da mesma maneira que nós temos agido hoje? Por quantas vezes nos desgostamos do Senhor porque as coisas não saíram como nós esperávamos, ou ainda como nós planejamos. Queremos agir como se fôssemos o Senhor das nossas próprias vidas, diminuindo assim a ação de Deus nas nossas vidas, como se o Senhor não fosse onisciente, onipotente e onipresente. Planejamos, sonhamos, traçamos metas e projetos, mas quando as coisas não saem como esperávamos, tomamos a decisão de abandonar o caminho que o Senhor nos indicou e nos esquecemos do que a palavra de Deus nos diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Portanto, meus amados e queridos irmãos, nem sempre os resultados são o que nós esperamos, mas de uma coisa podemos ter certeza, de que a vontade do Pai sempre prevalece em nossas vidas. E tudo faz parte dos planos de Deus para o nosso amadurecimento. Quero convidá-lo nesse momento a estar orando comigo. Deus soberano, aviva em nós, Senhor, um espírito resiliente, o qual seja sempre submisso à tua vontade, Pai. Nos ensina, Senhor, a nos submetermos sempre aos teus desígnios, pois eles são o que há de melhor para as nossas vidas. Nos dá força, Senhor, para que possamos atravessar esse temporal que se abate sobre as nossas vidas, como se fosse a nossa sentença de morte. Por fim, Senhor, que as nossas vidas sejam exclusivamente para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra, porque todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.